de competições. Bom dia, Léo. Bom, pessoal, boa tarde já, né? Boa tarde. Eu até falei com o Felipe podia deixar, porque o VAR é tão interessante que até eu tenho dúvidas ainda, então se deixar a gente fica aqui a tarde inteira falando do VAR. Mas eu sei que a gente está um pouco adiantado da hora, estou vindo com fome, eu vou dar uma passada rápida aqui, né, no tema que me foi definido, mas a minha ideia aqui, assim como o Samuel começou falando, eu vou terminar. A ideia do nosso evento é a gente trocar uma ideia com você da imprensa, né, que fazem os campeonatos, estão junto com a gente, e tirar alguns mitos, né, tirar algumas dúvidas que muitas vezes as pessoas têm e acabam falando, e aí quando você vai perguntar, não é assim, com questão de regulamento, por exemplo, por que quartas de final, que absurdo, quartas de final tem que ter 10 mil torcedores no mínimo, isso mata o futebol. A federação também acha. A federação também concorda. A federação é contra ter jogo de quartas de final com 10 mil, só que os clubes são soberanos. E os clubes, a maioria dos clubes em votação decidiu dessa forma, a gente não pode ir contra isso. Então, assim, a nossa ideia aqui, a minha ideia na apresentação, foi trazer algumas informações de regulamento, começar com sobre tabela, né? Porque a tabela do campeonato sempre é tão criticada, e explicar como é que a tabela é feita, como é que é o processo de elaboração da tabela, vocês entenderam quão complexo é, porque as pessoas acham que tabela, você joga no Google, tem uma fórmula e a tabela sai pronta. E a tabela do Mineiro, eu confesso, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Assim, eu sou advogado, eu nunca vi nada tão difícil igual a tabela do Mineiro. Mas contrata uma empresa para fazer. Eu falei, contrato, por favor, pode me trazer. O Marconi Barbosa do Cruzeiro virou para mim assim, eu estou conversando com uma empresa que está com o software da tabela. Eu falei, Marconi, ela está contratada. Só que eu tenho as premissas aqui que ela tem que cumprir. Se ela conseguir fazer um sistema que cumpra as premissas e a tabela feche, está fechado. Eu pago do meu bolso, inclusive, se o treinador não quiser pagar, mas não tem jeito. Então, a ideia aqui é dar essas informações e desmistificar algumas coisas, até para facilitar a informação de vocês quando vocês forem passar isso, né, para o consumidor e para o próprio torcedor. Então, a ideia é começar a fazer como são elaborados os regulamentos do campeonato. Todo campeonato, ele é regido por 2 regulamentos. A gente tem o regulamento geral das competições, que é aquela norma básica, né, da federação, que vai valer para todos os campeonatos. Então, na Federação Mineira, a gente tem 2 departamentos técnicos, que é a DCO, que eu sou o diretor de competições, e o Departamento de Futebol Amador. Então, a DCO, que é o cargo que eu ocupo, ela é responsável por organizar todos os campeonatos profissionais, então módulo 1, módulo 2, segunda divisão, e as categorias de base. O Departamento de Futebol Amador, né, tem 40 outros campeonatos que ela organiza. Então, a DCO, quando ela edita o regulamento geral das competições, vale para todas as competições que a diretoria de competições organiza. Então, a gente organiza módulo 1, módulo 2, segunda divisão, sub-20, sub-17, sub-15, sub-14. Esse ano nós vamos ter o sub-12, o feminino e a Taça BH. Então, o regulamento geral é aquela norma básica que vai valer para todos os campeonatos que a diretoria de competições organizar. E em cada campeonato, além do regulamento geral, a gente tem um regulamento específico da competição. E aí, cada um vale para o seu próprio campeonato. Então, no RGC, que é o regulamento geral das competições, o que a gente vai ter no regulamento geral? A relação das competições organizadas pela federação, profissionais e não profissionais, porque as categorias de base, né, são consideradas não profissionais, assim como o feminino. Relação da legislação aplicável às competições, disposições administrativas, técnicas, registro e condição de jogo de atletas, disposições disciplinares, arbitragem, disposições financeiras e disposições gerais. É a norma básica, geral, que vai valer para tudo, bem geral mesmo, sem entrar em nenhum mérito, perfeito? Só questões mesmo bem específicas, bem genéricas. As específicas vão estar no regulamento específico de cada competição. E esse regulamento específico, essa é a questão muito importante. As regras contidas nele são obrigatoriamente aquelas definidas nos conselhos técnicos das competições. Então, no mínimo 60 dias antes, nas competições profissionais, por força da Lei Pelé, a gente tem que publicar a tabela 60 dias antes do início da competição. E a gente tem 15 dias antes para elaborar o conselho técnico. Então, 75 dias antes da competição, a gente tem que elaborar, a gente tem que realizar o conselho técnico, para daí a 15 dias soltar a tabela e publicar ela 60 dias antes da competição. Nas competições de base, você não tem a obrigação de publicar
com tanta antecedência, você pode fazer um pouco mais perto. Mas todas as competições são realizadas com conselho técnico com todos os participantes. E nesse conselho técnico é que os times vão definir as regras do campeonato. Quando vai começar, quando vai terminar, que dia serão os jogos, que horário serão os jogos, onde vão mandar os jogos. Então, assim, até ajudando a responder a Adriana a pergunta do feminino, eu até corrigi ali uma coisa, não foi nem a federação que pagou o SESC, foi o América. Quando o América classificou para a final, o que a DCO faz? Mandou um ofício para o clube. Clube, onde você vai mandar o seu jogo? O América respondeu no feminino, no Baleão. O América é o mandante, o América é a equipe, ele é dono do Independência. Se ela indica o Baleão, como é que eu, federação, falo? Não, você não vai jogar seu jogo lá. Aí começou a campanha, coelhinhas do INDEPA, aí a gente, nós não podemos fazer nada, o mandante, que é o dono do estádio, não quer jogar lá, como é que eu obrigo ele a jogar lá? Aí o América, sentindo a pressão, foi para o SESC. Então a gente acatou o SESC. Mas a federação, a não ser se a gente tivesse colocado no regulamento, que fosse lá no arbitral, em comum acordo com os clubes, que o mando da final fosse da federação, eu poderia designar. Mas não ter sido definido antes, eu não posso chegar na data da final e falar assim, vai ser lá porque eu quero, sendo que o mandante tem a prerrogativa de escolher o local. Então, por exemplo, questão da tabela aqui, Atlético Cruzeiro na terceira rodada. É muito ruim. Só que foi um pleito de Atlético e de Cruzeiro que o clássico fosse realizado nas rodadas iniciais. Por quê? Porque a partir da quinta rodada, eles têm jogo todo meio de semana, seja pré-Libertadores, Libertadores e por aí vai. Então foi um pleito dos dois times. Olha, porque a gente sempre tenta fazer a rodada, nos últimos anos, na oitava, nona rodada, o clássico. Foi um pleito dos dois. A gente tem que fazer antes, porque começa o jogo quarto, domingo, aí tem aquele problema. Aí marca o jogo domingo de manhã, aí vai jogar na Colômbia na quarta-feira, aí vai voltar só na sexta, vai se sentir prejudicado. Então, o jogo na terceira rodada foi um pedido dos clubes. Eles até tinham pedido na quinta rodada, no dia 3 de fevereiro. Só que tinha um problema, porque a Libertadores poderia ter o jogo na terça, como de fato teve depois. Então, se a gente tivesse marcado na quinta rodada, teria que ter mudado o dia, porque o Atlético joga na terça e tem que viajar para o Uruguai no domingo. Então, a gente foi um pedido dos clubes. Então, o regulamento específico, essas normas específicas das competições, elas são feitas pelos clubes. Então, foram os clubes no Conselho Técnico que decidiram que a partir das quartas de final só pode ter estádio com 10 mil, ainda que isso prejudique a maioria das equipes. Mas como o voto no Conselho Técnico ele é quantitativo por posição, então você tem os votos quantitativos, conseguiu-se a maioria. Então, a federação concorda? Não, claro que não. A federação é muito melhor que fosse em todos. Pô, você consegue classificar, você vai ter a fase do mata-mata, você vai poder jogar em casa? Isso, na visão da federação, isso é ruim. Agora, os clubes concordaram. Então, por exemplo, os clubes concordaram. Não vai ter jogo no sábado de carnaval. Não tem jogo no sábado de carnaval. Os clubes preferiram, como a gente tem 16 datas, precisariam de 2 quartas, 2 meios de semana. Os clubes preferiram, optaram para que os 2 meios de semana fossem no início e não no final. Então tudo isso não é escolha da federação. Isso tudo é definido pelos clubes do Conselho Técnico. A federação acata e coloca no regulamento. Então, sempre que as normas do regulamento, elas são aquelas definidas pelos clubes. Então, assim, é um absurdo esse regulamento. Então vamos criticar os clubes, que a federação faz o meio de campo delas. Então, assim, com relação ao VAR, que o Bozano chegou até a comentar a pergunta, a federação, é claro que para a federação, se a gente puder fazer, nós vamos fazer o VAR em todos os jogos. Nosso objetivo é chegar nisso, né? Ter VAR em todos os jogos da competição. Agora, ainda é um custo muito alto. Nós estamos tentando vincular. Agora, ano que vem vai cobrar dos clubes? A gente está tentando, nosso departamento comercial, desde o meio do ano, patrocínio do VAR, parceiros comerciais. Se a federação conseguir um patrocínio do VAR, a federação vai pagar. Aí eu te garanto. Inclusive para o ano inteiro, se tiver patrocínio para isso. Então, tendo condição, a federação vai fazer. Agora, os clubes vai fazer, não, nós gostamos do VAR esse ano, na semifinal e na final, nós queremos o campeonato inteiro. Então, vamos sentar e vamos conversar, vamos ver o custo. A federação pode pagar na fase final. Vocês pagam no restante? Pagam. Aí a gente consegue fazer. Então, vamos fazer esse ano, na semifinal e na final, e aí vamos ver para o ano que vem. Se a gente consegue um parceiro, conseguindo um parceiro, nós vamos fazer não só na semifinal e na final, mas em tudo. Então,
Então o regulamento, ele é feito pelos clubes. Então, muitas vezes, eu disse, a gente nem concorda com a regra, mas a gente tem que acatar. Então, né, muitas vezes, isso acontece muito na categoria de base, o clube chega sem ter dimensão disso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem no Sub-15 e no Sub-17 duas divisões. A segunda divisão do nosso Sub-15 e Sub-17 esse ano teve 22 equipes. E eles optaram no conselho técnico em ter uma primeira fase, em turno único, ou ter 11 jogos, e um octogonal, com ida e volta. Então, cada time jogaria 27 vezes no campeonato. Quando eles foram botar no papel quanto que isso ia custar, para eles, e assim, com 22 clubes, você tem clube em Pedra de Maria da Cruz, Uberlândia, você tinha viagem de 800 quilômetros. Nossa, eu não vou ter como, mas você votou. Você quis o octogonal. Então, tudo isso não é a federação que quer prejudicar. A gente faz o que vocês quiserem. A federação está aqui para os clubes. Vamos fazer o campeonato. Agora, os clubes também têm que pensar antes de tomar essa decisão para que isso não inviabilize o próprio campeonato. Então, né, os regulamentos estão todos publicados no site da federação. Se for lá em campeonatos e abrir o campeonato, vai estar lá regulamentos. Todos têm o regulamento geral e todos têm o regulamento específico. O do módulo 1 já está publicado, do módulo 2 também, perfeito? Com as especificidades, as datas, tudo certinho. Então, por exemplo, esse ano os clubes decidiram que não tinha data limite de registro. Até ano passado você tinha até o final da primeira fase para registrar. Esse ano não. Esse ano o clube vai poder contratar um jogador, quarta de final, semifinal, ou eventualmente até para a final. Por quê? Porque eles quiseram desse jeito e a federação acata. Então essa parte técnica, os clubes são soberanos. Perfeito? Então, os regulamentos estão lá publicados, tudo certo. Já no regulamento específico, a gente tem a relação dos clubes daquele campeonato, o horário e local dos jogos em mando de campo. Então, por exemplo, o clube ele tem a prerrogativa de escolher. Eu quero jogar sábado, 4 da tarde. Eu quero jogar domingo, 11 da manhã. É lógico que a TV tem a prerrogativa, por ser a detentora dos direitos de transmissão, de alterar, mas o clube escolhe. O Democrata, por exemplo, de Governador Valadares, joga segunda à noite. Então, no módulo 2, os jogos em Valadares serão na segunda à noite, com o pedido do Democrata. Então, os clubes escolhem. Eu vou jogar no estádio tal, desde que tenha os laudos, é ele que manda. No dia tal e no horário indicado. Então, na medida do possível, a gente acata. Tendo pedido da TV, aí a gente altera. A forma do sistema de disputa também são decididas pelos clubes, data e início de término, registro de atletas, a bola da competição, preço dos ingressos, policiamento, ambulância, a questão da arbitragem. Então, ficou combinado esse ano, com a concordância dos clubes, que a federação vai pagar os custos do VAR, mas que cada clube é o responsável pela homologação do seu estádio. Porque, só para vocês terem uma ideia, girava em torno, a gente ainda não tem um valor fechado por partida do VAR, porque isso ainda está dependendo de acordo com a CBF está auxiliando, mas assim, girava em torno de R$40 mil por jogo, só arbitragem. A homologação gira em torno de R$35 mil, o processo de homologação, porque tem que ter uma partida teste, tem que ter uma série de eventos. Agora, o treinamento dos árbitros, pra vocês terem uma ideia, para certificar 25 árbitros, árbitro, estou dizendo assistente e árbitro principal, custa R$450 mil. Então, se a federação quisesse fazer um curso para os árbitros dela, 25 árbitros, certificar os 25 árbitros, esse curso custaria R$450 mil. Por isso até que a gente está fazendo essa parceria com a CBF, que a CBF disse, não, eu tenho os árbitros certificados, a gente pode entrar em acordo, mas aí a CBF vai indicar, porque o valor do treinamento inviabilizaria o VAR. Então a CBF está abraçando as federações nesse sentido, não, pode pagar o VAR, que eu tenho os árbitros certificados e eu vou ceder para vocês. Então vai ter esse intercâmbio. Então assim, os valores são mais ou menos esses. É claro que se no futuro tiver maior número de jogos, a tendência é que esse valor caia. Mas por hora é esse. Já em relação à tabela, que é tão falada, mal falada, a gente, antes de eu entrar nos requisitos, um parênteses importante é o seguinte: a gente sempre solta a tabela básica. Então a federação soltou o clássico, o Atlético Cruzeiro, e vai fazer isso todos os anos, domingo, 16 horas. Ou 17 com horário de verão, porque esse é o horário
clássico do futebol. Então o nosso clássico tem que ser. Então, todo ano a federação solta o clássico aos domingos, 17 horas. Só que a emissora detentora dos direitos tem a prerrogativa de escolher o horário que ela vai transmitir. E ela tem por tradição, ou por opção comercial, não transmitir o clássico da primeira fase na TV aberta. E segundo ela, é a chance que ela tem de ter receita no pay-per-view. Então ela sempre tenta, ela sempre pede para tirar o clássico. Aí é aquela guerra de braço com a emissora. Aí a gente tem 3 alternativas. Sábado à tarde, ela sempre quer sábado à tarde. Domingo de manhã ou domingo à noite. E de tudo que já aconteceu, que a gente já viu, dessas 3 opções, o domingo de manhã é o que tem mais aceitação pelo público. Os jogadores detestam. Perfeito. Mas do público, o domingo às 11 da manhã é o... Por exemplo, a TV queria domingo às 19. A pessoa que eles matam a gente. Domingo 19 é pior que qualquer outra coisa. Imagina, 9 horas da noite, o jogo acabando no domingo. Então, ela queria às 19. Então, aí já teve... Não, eu consegui às 11. Porque é dos 3 horários, é o que tem mais a sensação do público. Então a gente tenta equacionar essas coisas. Em relação à tabela, uma coisa que é muito importante saber é que a tabela, a gente tem algumas premissas, algumas por força de lei e outras até por tradição mesmo, para ter equilíbrio na tabela. Então, eu não começo a tabela com ela em branco, e aí eu vou começando a encaixar os jogos onde eu quero, não, entendeu? Quais são as premissas? Uma equipe não pode fazer 3 jogos seguidos como mandante ou como visitante. Isso está na Lei Pelé. Isso é lei. Não pode. Então, nenhuma equipe, em campeonato nenhum, pode fazer 3 jogos seguidos em casa ou 3 jogos seguidos fora. Nenhuma equipe pode fazer 2 jogos seguidos como mandante ou visitante nas 2 primeiras rodadas. E nenhuma equipe pode fazer 2 jogos seguidos como mandante ou visitante nas 2 últimas. Para não fazer, eu fui beneficiado no começo do campeonato, fiz 2 jogos em casa, fiz 6 pontos, eu fui prejudicado, comecei 2 jogos fora, perdi os 2 e estou na zona de rebaixamento. Ou nas 2 últimas. Então, você sempre tem casa fora, fora casa. E quem começa jogando em casa, termina fora. Você também não tem o mesmo time começando em casa e terminando em casa. Então, ele começa em casa, ele joga a segunda fora, joga a penúltima em casa e a última fora. Para ter um equilíbrio. Então, isso já trava a tabela, assim, quase que toda. Além disso, os confrontos de Atlético e Cruzeiro são invertidos. Então, quem jogou com o Atlético em Belo Horizonte em 2018, vai jogar fora em 2019 e vice-versa. Então, o Cruzeiro jogou em Patrocínio em 2018. Quem vai jogar em Patrocínio esse ano é o Atlético. Então, o Atlético jogou em Varginha em 2018. O Cruzeiro vai jogar em Varginha em 2019. Os clássicos têm mando invertido. Atlético, Cruzeiro e América. E o pior de tudo, são 11 rodadas. Ou seja, é ímpar. Porque se não fosse par, a gente conseguiria fazer a tabela com metade com um mando e metade, porque tem a polêmica dos 6 mandos e dos 5 mandos, né? Que todo mundo reclama, fulano está fazendo 6 mandos, eu estou fazendo só 5. Não tem jeito, são 11 rodadas. Então é ímpar. Porque se fosse uma rodada, igual eu fico vendo a Paulista lá, né? Grupinho de 4 aí eu botava no Excel, estava pronto. Então assim, essas são as premissas que, não vou dizer que dificultam, mas que fazem a tabela ficar complexa. Então assim, a política dos mandos, o que a federação faz? Ela sempre inverte mando de Atlético de Cruzeiro. Ou seja, um ano o Atlético faz 6 mandos, no outro o Cruzeiro faz 5. No ano o Atlético faz 6, o Cruzeiro faz 5, no outro inverte. Então, agora, o meu sonho, e o que é impossível de fazer dentro dessas premissas, é que a federação escolha quem são os clubes que vão fazer os 6 mandos. Porque qual seria o mais justo? Os 6 primeiros colocados fariam 6 mandos e os 6 últimos 5. A tabela não fecha. Então o que a federação faz? Inverte o Atlético e o Cruzeiro, pega os 2 clubes que subiram, que tem que fazer 5 mandos, e o resto da tabela fecha. Dentro do setor.
Então, assim, eu lembro que o Marconi falou, não, eu arrumei um cara para fazer a tabela. Eu falei, Marcos, porque qual é a polêmica do Cruzeiro? O Cruzeiro esse ano foi campeão e faz 5. Mas o Atlético foi campeão em 17 e fez também 5. Então eu falei, Marconi, eu concordo, mas eu tenho que ter uma regra, eu preciso inverter Atlético e Cruzeiro. Ah, não, você tem que fazer os 6 primeiros com 6 mandos. Eu falei, tudo bem, arruma a fórmula e vamos fazer, porque nós tentamos todas e tem 30 anos que isso é feito e a tabela não fecha. Então, assim, essas são as premissas que a gente tenta fazer da forma mais equilibrada possível, mais equânime, para ficar justo para todo mundo, inclusive fazendo quantificação de distância de que cada clube vai disputar. É claro que isso é muito difícil, porque um clube do centro ele vai viajar menos do que um clube de Uberlândia, por exemplo, do Triângulo ou do norte de Minas. Mas a gente tenta fazer a tabela, além disso tudo aqui, tentando equilibrar as distâncias. Mas é de fato um trabalho muito difícil. Eu tinha preparado também, porque não sei se a gente sabe, mas eu acabei na diretoria de competições devido à minha experiência na justiça esportiva. Eu fui procurador-geral do TJD, fui subprocurador-geral do STJD e acabei recebendo um convite para substituir o Brax no final do ano passado. Então, eu sei que muitas vezes rolam algumas dúvidas sobre o TJD, como é que funciona. Então, assim, eu vou até disponibilizar para vocês depois da apresentação, mas porque aqui explica um pouquinho da composição do tribunal, como é que é feita as comissões, como é que são feitas as indicações, como é que aquele cara parou ali, entendeu? E como é que funciona a tramitação. Mas, rapidamente, para vocês entenderem, o jogo acontece e o árbitro ele tem até 4 horas ao final do jogo para colocar a súmula no site. A súmula sobe para o site. A súmula é o relatório da partida disciplinar, onde estão todos os eventos da partida. E aí, quando a súmula vai para o site, a Procuradoria do Tribunal, que seria o Ministério Público, o órgão de acusação, ele analisa todas as súmulas do campeonato para analisar as ocorrências de infrações disciplinares. Tendo infração disciplinar, a Procuradoria oferece uma denúncia, inicia o processo, que vai ser julgado por uma comissão disciplinar, que seria a primeira instância, que vai definir a punição, se vai haver ou não punição. Tendo punição, o clube ou o atleta pode recorrer no prazo de 3 dias, que vai ser julgado pela segunda instância, que é o Tribunal Pleno do nosso TJD. E também cabe recurso para o STJD, que é a instância final. Sendo que, para os recursos, existe a possibilidade de efeito suspensivo, que é a grande polêmica. Ele vai ser punido, mas não vai... Não é bem assim. Efeito suspensivo não é cabível em todas as ocasiões. Só cabe efeito suspensivo em punições altas, acima de 2 partidas. Porque, por exemplo, um atleta tomou 3 jogos de suspensão. A automática, obviamente, ele é obrigado a cumprir por causa do regulamento. Então, ele já cumpriu um jogo. Ele tem que cumprir mais 2, mas ele entrou com recurso. Tem a chance de, no recurso, o tribunal entender que a pena está errada ou foi injusta e tem que ser reduzida, não tem? Existe essa chance. Então, se você não der o efeito suspensivo, ele vai cumprir a segunda e talvez a terceira partida, e quando o tribunal julgar, não muda nada. Olha, eu até acho que essa pena está alta, vou reduzir para um jogo. Ele já cumpriu 3. Então, para evitar esses riscos de prejuízos irreparáveis, ou seja, um atleta cumprir mais jogos e depois reduzir, é que você tem efeito suspensivo. Suspende, espera o tribunal julgar, o tribunal julgou, manteve, aí ele cumpre. Então o efeito suspensivo não é um benefício, é simplesmente para evitar um problema futuro. Ele cumpriu 2 jogos, a pena final dele foi 1. Então o que vai fazer com esse 1? Ou seja, e o prejuízo da falta do atleta naquela partida? Quem vai cumprir? Não tem jeito. Então, era mais para dar essa visão, né, do tribunal. Meu e-mail está aqui, meus contatos, também estamos à disposição, estamos aqui, estamos em todos os jogos, lá na federação está de portas abertas, tá? Qualquer coisa, estou às ordens e espero não ter atrasado muito o almoço. Obrigado, gente. Ô, Leonardo, eu acompanho essa reunião na federação desde quando era chamado de conselho arbitral. Agora passou a conselho técnico e essas reuniões deixam vocês das federações muito à vontade. Eu digo vocês, o Brasil inteiro das federações. Porque, por toda a explanação que você fez, o que eu consegui captar é o seguinte: nós acertamos e eles erraram. Quando está certo, a federação acertou junto com eles. Quando está errado, os clubes erraram. Os clubes decidiram assim, nós não temos culpa nenhuma. Isso é o público que decidiu.
É o clube que quer desse jeito. Quando está certo, somos nós. Aí a federação está junto com os clubes. Eu acho que é uma posição muito cômoda. Por que isso não muda? Durante toda a sua explanação, você falou de Atlético Cruzeiro. Eu não ouvi o nome do América hora nenhuma. O América está do lado do futebol do interior ou está do lado do futebol da capital? No peso, dentro dessas reuniões, não manda qualidade, manda quantidade. Vence sempre a quantidade. E a qualidade fica no segundo plano. A federação sabe que está errado, mas os clubes decidiram pelo errado. É isso que talvez contribui muito para matar o Campeonato Mineiro ou os campeonatos regionais. O que pode fazer para mudar isso? Como é que vocês poderiam agir no próximo ano para mudar essa situação e não ter quantidade decidindo contra a qualidade? E eu não entendi, não consegui entender. O América, ele não se opõe a nada, ele concorda com tudo que acontece. Sempre você fala, o Cruzeiro joga fora, o Atlético joga dentro de casa. O Atlético joga dentro de casa, o Cruzeiro joga fora de casa. E depois você traz o América para a clássica. Eu não entendo isso. Não, na verdade é o seguinte, quando eu digo que de forma alguma eu estou tentando eximir responsabilidade da federação. Mas é o que parece. Tá bom, mas então eu passei a impressão errada. A questão é a seguinte, se deu errado é culpa de todo mundo, se deu certo é culpa de todo mundo. É claro que a gente tem o papel de orientar. Então quando os clubes chegam com uma proposta absurda, a federação tem que ir. E isso acontece. Não, isso não dá, isso dá. Agora, 10 mil, limite de 10 mil, por exemplo. Isso é algo que pode ser feito? Pode, eu não concordo, mas pode ser feito. Os clubes levantaram a mão e votaram. A questão é, os votos, eles são quantitativos de acordo com a classificação do último campeonato. Então, são 12 clubes. Como é que acontece? O campeão tem 12 pontos, o vice 11, o terceiro 10, e por aí vai. Até o 12º que tem 1 ponto. Então, esse é o voto quantitativo. Então, pega-se os votos, soma-se a quantidade e você tem a maioria. Então, o América, esse ano, por exemplo, ficou em terceiro lugar, estava lá. Teve os 10 votos e usou os 10 votos dele. Quando eu digo Atlético e Cruzeiro, é só porque a gente usa aqui a questão de clássicos. É óbvio que o América eu disse, os clássicos, Atlético, Cruzeiro e América também tem os mandos invertidos. Então, por exemplo, esse ano o mando foi do Atlético, o América. Esse ano agora, o Atlético e América é mando do América. Então, a gente também inverte os clássicos, Atlético, Cruzeiro e América. Então, a questão é, quando a questão é muito absurda e é ilegal, a federação intervém. Porque eu não posso fazer os clubes decidirem algo que vai matar o meu campeonato. Agora, existem decisões que não matam o campeonato. Podem ser ruins. Por exemplo, a questão da quarta de final. Divide opinião. Tem gente que acha que ela é ruim, tem gente que acha que ela é ok, e tem gente que quer que façam 2 jogos. Então, essa é uma decisão que, para a federação, para a gente não muda. A gente tem as datas. Vamos fazer? Vamos fazer. Os clubes têm que decidir. Não posso bater o pé. Não, vai ser sem quartas de final. Eles estão passando experiência. Teve ano passado, nós vamos ter esse ano de novo. E aí eles vão decidir agora. Se a decisão for absurda, algo que for comprometer o campeonato, tenha dúvida, a federação vai intervir. Agora, nas questões técnicas, data de início do campeonato. Eu não quero começar o campeonato na quarta, quero começar no domingo. Eu tenho que concordar. Ah, não, eu quero começar na quarta. Vamos começar na quarta. Então, e nisso os clubes têm autonomia. Agora, claro que a federação, quanto melhor for o campeonato, melhor pra gente. Até porque quem toma porrada é a federação. Somos nós que tomamos porrada. A gente está na linha de frente. Então a crítica recai sobre a gente. Então, assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes quem apanha é a federação. Mas é uma decisão que ela abriu para os clubes, foi democrática e que acabou não sendo tão aceita. Léo, só uma dúvida com relação ao custeio do VAR. Você falou no valor de 40 mil. Os clubes são responsáveis pelas taxas de arbitragem, né? E a gente sabe que quando vai ter o VAR, tem aquela equipe lá que escala mais jogador que os times, inclusive. O Bozano está aí como prova. Esse custeio de 40 mil, ele inclui os valores da taxa de arbitragem também? Pelo menos dos atos excedentes, os que vão ficar no VAR, ou isso também vai ser responsabilidade dos clubes? Não, a taxa de arbitragem continua sendo dos clubes. Isso foi acordado no Conselho Técnico, inclusive.
Os 40 mil são da estrutura, é a parte técnica. É montar o caminhão, é montar a sala do VAR, o cabeamento e os equipamentos e os técnicos que vão mexer. Porque na foto que o Bozano mostrou, tinham 5 pessoas, 3 árbitros e 2 técnicos. Então o técnico é dessa parte. Agora a parte da arbitragem, aí fica por parte dos clubes. E aí no VAR você não tem os adicionais, você tem só o 4º árbitro e os 2 não acaba ficando elas por elas nas finais já. Né? Certo, pessoal? Obrigado e bom almoço pra gente. Pessoal, nós vamos seguir agora para a parte de cima.